Bom, boa noite para o pessoal que já está nos acompanhando. Eu recebo aqui hoje com muito carinho a minha amiga, a minha parceira, a nossa parceira lá do programa Acesso Especial, né, que eu apresento aí há quase 13 anos na Rádio Cultura FM de Amparo, que é a doutora Isabela Bergier Dietrich-Keite, né, que já há quase 4 anos aí nós abordamos já diversos conteúdos, né, Isabela? Então, por favor, Isabela, seja bem-vinda à minha casa e boa noite para você. Boa noite, seja bem-vindo à minha casa também. E sempre é um prazer, estava com saudades da gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente, e trocar ideias, né? Pois é, esse ano nós conseguimos, acho que, gravar apenas um programa, né, no início do ano, lá na Rádio Cultura, e aí eu interrompi, né, devido a essa experiência surreal que nós estamos vivenciando. Sim. E eu ainda estou em distanciamento social, mas como a minha cabeça não para, então eu criei essas lives para amenizar um pouquinho a saudade aí também dos amigos, né? Sim. E parece que eu já mexendo com tudo isso, porque já está, né, profissional, né? Eu sou curioso, né, Isabela? Então eu gosto de descobrir, de reinventar. Bom, o tema hoje, como vocês viram na divulgação já que foi feita, né? O tema é psicoterapia de família e de casal. E quem vai falar sobre isso, né, como eu já apresentei, a doutora Isabela Bergier Dietrich-Keite, que demorou para eu aprender a falar direitinho o nome dela completo. E a Isabela, ela é psiquiatra e psicoterapeuta, né? Até deixa eu colocar aqui. Pronto. Hoje atua na cidade de Serra Negra, mas ela se graduou pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E o pessoal que está nos acompanhando pode comentar à vontade, pode mandar perguntas, que nós já vamos começar, então, o nosso bate-papo. Deixa eu colocar aqui o chat para eu poder ver. Onde que está o chat? Cadê você? Aqui. Pronto, Isabela. Então, aquela pergunta básica, clássica, de início, né? O que você nos traz aí como introdução e já explicando um pouquinho o que é a psicoterapia de casal e de família? Muito bem. Eu gosto de trazer um pouco do contexto do porquê que eu estou estudando, né? Eu estou fazendo um curso de especialização nessa área da psicoterapia de casal e família. Mas assim, por quê? Porque é muito da necessidade prática, né? Ao trabalhar com pessoas, e aí crianças e adolescentes, que foi uma outra parte da minha trajetória, uma outra especialização, foi inevitável perceber que muitas coisas a gente olha e é um imbróglio, às vezes, na família, ou são potenciais que estão na família, ou no casal. Então, a partir dessa necessidade mesmo, do trabalho prático, eu falei, não, agora eu sempre quis fazer o curso, mas meio que assim, precisa. E aí, então, vamos dizer que, em geral, o que a gente pode dizer é que, assim, por exemplo, a psicoterapia individual, que a gente já conversou, né, em outras ocasiões, ela vai levar mais em conta a pessoa, o indivíduo, né, o seu mundo interno, seja o seu inconsciente, o seu mundo de rotina e tudo mais.
assim, principalmente vai levar em conta a própria pessoa, as suas características, né? As terapias de família e de casal, elas têm como um marco de diferencial mesmo, que também surgiu da prática de quem estava aí na psicanálise e em psicoterapia, de focar as relações entre as pessoas. Quer dizer, provavelmente começaram a perceber que dentro de várias situações tinham coisas que se olhava entre as relações, entre as pessoas, e se percebia que tinha coisa acontecendo nesse entre, não é mais dentro de um, nem só do outro. E esse olhar entre as relações, né, entre as pessoas, ele foi levando em conta a importância, inclusive, de entender que dentro de um contexto, dentro de determinadas relações, há muitas situações que são causa e efeito, que a gente poderia pensar assim, às vezes a gente pensa, tal pessoa é agressiva, tal pessoa é boazinha, tal pessoa é mandona, e até pode ter características que são das pessoas mesmo, também existe isso, mas a gente vai poder ver que muitas vezes num relacionamento há uma circularidade, diferente do que a gente pensa como uma linearidade, né? Linearidade seria, eu bato os ingredientes na batedeira, vira um bolo, né? E isso é linear. Agora, de repente, a circularidade eu sou mandona, até posso ser, mas eu me relaciono com alguém que tem tendência a ser obediente. E aí eu continuo sendo cada vez mais mandona, porque o outro não toma iniciativa. Então, que dentro das relações tem essa circularidade. O que eu faço, a forma como eu me relaciono pode gerar algum tipo de reação, que por sua vez gera outro tipo de reação em mim. Então, foi se começando a perceber, né, ao longo das últimas décadas, que às vezes não era tão simples assim. Do tipo, a pessoa é de um jeito ou é do outro, que em relação, às vezes as coisas podem ter bastante diferenças, né? A mesma pessoa tem muitas diferenças em relações diferentes, por exemplo, e coisas desse tipo. Opa, eu me atrapalhei aqui no botão, eu não gosto perdão. Quando você some, você sumiu sem querer. Não, é que assim, até esqueci de avisar. Quando eu desapareço, onde está aqui, quer ver? Tá. Eu continuo não, aqui. Eu sei, mas é que eu gosto de te ver. Tá, então eu vou deixar assim. Até para favorecer a relação, porque daí eu vou ver coisas da comunicação que a gente vai explicar também. Se eu não te vejo, eu perco bastante parte da nossa comunicação. Entendi, Isabela. Ótima observação. É que normalmente, como o protagonismo é dos meus convidados, então eu sempre coloco, né, em destaque, mas você fez uma observação muito interessante, viu? Sim. Então, aproveita que eu vou ficar assim agora, tá? Isso, prefiro. Tá, legal. Assim você tem o meu feedback também, né? Isso. E, inclusive de expressão, né? Sim. Então, Isabela, deixa eu só fechar aqui os recursos aqui. Falando um pouco mais sobre as diferenças, né, da psicoterapia de casal e de família e de uma psicoterapia individual, vamos chamar assim, na prática, né, como é que funciona? Os casais, a dinâmica ela é diferente, os casais levam geralmente vamos colocar assim, um problema específico para resolver, às vezes um conflito, um momento aquele momento, será que é a hora da gente se separar? Ou também acontece daqueles casais que simplesmente querem melhorar, né, a relação, né? Não tem um problema específico, né? Como que chega até você, no caso do casal, e já falando um pouquinho mais sobre as diferenças de uma... Então, eu acho que mais assim, até do que, claro que a gente vai acabar conversando um pouco sobre o que chega, né, tal, mas eu penso que é mais o olhar, o que eu acho a riqueza, né, desse olhar que é a terapia de casal e família, na verdade, para se somar
com os outros olhares, né, individual, quer dizer, você ir lançando mão de diversos olhares que às vezes eles são bem diferentes, mas é o olhar. Então, por exemplo, sei lá, pode chegar um casal, ou pode chegar, de repente, muitas vezes chega isso, né, um casal, na verdade, uma criança que tem sintomas, né, para mim, ó, não para quieta, não obedece, e aí você tá com esse problema, né, você fala, bom, claro que você vai avaliar a criança, se ela pode ter um diagnóstico, esse é o olhar individual. Pô, ela tem um diagnóstico, o nascimento, o pré-natal, como é que foi, por exemplo, né? Mas aí você vai percebendo, e esse é o olhar, né? É o olhar que a gente vai treinando para o que há no meio das pessoas. Então você vai ver, por exemplo, que a criança é super inteligente em casa, mas, por exemplo, na escola não dá tanto problema. Aí você vai tentando começar, é um olhar que você vai tentar entender, mas caramba, o que que faz, né, com que de repente essa criança na escola as pessoas conseguem dar um limite, ela não briga com todo mundo, em casa ela tá xingando, fazendo um monte de coisa. E aí você começa a pensar, o que será que tem, né, nessa forma que pode ter de se relacionar, que contribui para, por exemplo, a relação tá um inferno dentro de casa, aquela criança só dá trabalho, só tá de mau humor, os pais não aguentam, ou o casal que só briga e um chega a culpa no outro. Então, às vezes as pessoas vão chegar com um fato assim linear, né? Ó, meu filho dá muito trabalho, ou meu marido não me dá atenção, ou ela é muito mandona. As pessoas vão chegar geralmente com esse olhar, né? E a gente tem que tentar lançar esse olhar que é linear não, circular, que é tentar analisar dentro de um contexto, de uma ação-reação, como que aquilo está se nutrindo. E aí tem alguns conceitos que foram sendo construídos ao longo dessas últimas décadas em que a terapia de casal aí começou a se desenhar, de família e de casal começou a se desenhar, que eles pegaram um conceito da física, né, que é o conceito de sistema, que seria um conceito onde é um conjunto de elementos que tem algum tipo de interação entre si, né? E através dessa interação, é um conjunto de elementos que tem uma interação entre eles, então eles formam um conjunto ali, e por isso eles têm alguma fronteira também entre eles, entre o externo, né? Então eles usaram essa analogia desse conceito da física para uma ideia de como funcionaria uma família, ou um casal com filhos, para a ideia de que, assim, se forma um sistema, ou seja, um conjunto de pessoas ali que passam a se relacionar. E, assim, também não se escolhem à toa, né? Por exemplo, os casais. Quer dizer, pode não ser consciente, muitas vezes não é consciente, mas, de repente, a pessoa mandona pode estar escolhendo alguém mais submisso mesmo, né? E aí você começou a lançar um olhar para isso, quer dizer, como que encaixa ou não encaixa? E como que se dão essas relações? Quer dizer, como que as pessoas, elas reagem, ou elas são capazes, porque daí foram ampliando as ideias. Primeiro, que a essência do sistema familiar, né, a comunicação é um elemento essencial, né? Então, a comunicação vai muito além, né, inclusive da linguagem falada ou escrita, né? A comunicação é muito mais anterior a esses códigos, que, inclusive, esses códigos, linguagem escrita, uma língua, eles são a comunicação digital, né? Ou seja, que tem assim, tal palavra significa tal coisa, então é um código que tem menos chance de erro. Mas dentro da comunicação, a gente, muito antes disso, né, a gente tem os gestos, a gente tem postura, a gente tem tom de voz, né, a gente tem olhares, ou, sei lá, o jeito que o meu corpo fica. Então, eu estou comunicando uma série de coisas que são essenciais para se perceber como que se dá a interação entre aqueles familiares, né? Então, começou a se prestar muito atenção, se criou até algo que chama teoria da comunicação, essas nuances da comunicação. E aí, essa comunicação foi chamada de analógica, né? Comparando com a digital, que é a comunicação onde eu uso código mesmo, palavras, então...
eu digo uma coisa que eu sei, você sabe o que significa, nós estamos falando a mesma língua, o que já facilita a nossa comunicação, né? Se eu estivesse falando uma língua, eu sei outra, né? Ficaria mais difícil, né? Se a gente não soubesse direito a língua do outro. Mas tem a linguagem analógica, que é ser mais universal, porque ela tem a ver com, ela vem mais assim do instinto, do que é mais espontâneo a linguagem analógica, né? Ela tem, é como se ela tivesse uma conexão com o emocional mais direta. Porque a linguagem digital, você vai pensar que palavra você usa, né? Agora, assim, de repente, aquela história, né, que se falou muito também durante a questão da terapia familiar, foram se criando inúmeras teorias, que hoje até elas não valem como teorias para explicar, por exemplo, tinha teorias assim, a família esquizofrenizante, a família que... Não, hoje se sabe que não é assim, né, uma família que causa esquizofrenia, não tem. Mas alguns conceitos ainda são interessantes, por exemplo, um conceito de duplo vínculo, né, que é... eu comunico uma coisa para você, por exemplo, eu estou te falando uma coisa, mas as minhas ações ou as minhas expressões comunicam o oposto, né? Vou dar um exemplo bem óbvio, mas geralmente é mais sutil que isso. Então eu tô falando assim, ai, Sérgio, como eu te adoro. Quer dizer que você percebe que tô morrendo de raiva. Ah, não, tá tudo bem. É muito típico de casal, né, reclamar disso. Eu chego em casa, ela tá com a cara emburrada, eu vou lá perguntar, o que foi? Nada, tá tudo bem. Quer dizer, né? Então, se isso, claro que em algum grau sempre acontece isso, às vezes você tá bravo, você não quis falar, mas se isso acontecia recorrentemente, quer dizer, uma família, por exemplo, numa relação em que sempre a comunicação tem esse caráter dúbio, que deixa uma confusão, que você fica com aquela sensação, então, a pessoa fala que te ama, mas as atitudes que ela toma são sempre de te jogar um balde de água fria, sabe uma coisa desse tipo? E se isso é muito recorrente, isso traz, né, várias dificuldades para a pessoa que sofre isso. Então, tem várias teorias que caíram por terra, mas alguns conceitos, algumas percepções, elas são muito ricas para a gente usar. Então, por exemplo, numa terapia de família e casal, você vai ter muito mais aparecendo essas nuances. Por quê? Porque quando você com o teu cliente, só você e uma pessoa, você vai fazer leitura também, né, dos outros aspectos da comunicação. Mas quando você está com mais de uma pessoa, você vai poder ver isso. Quando você está falando com como que o outro fica, quer dizer, é um treino mesmo de um olhar que é mais amplo, que é para você tentar, com aquela questão, voltando para a tua pergunta, né, porque eu não quero fugir, tá? Voltando para a tua pergunta, quer dizer, então eles chegam com determinada queixa, geralmente num olhar linear, né? Eu fico bravo, eu sou assim porque ele é assim. E ficou aí a explicação. E, de repente, a nossa função como terapeutas, primeiramente, vai ser de ampliar esse olhar, enriquecer esse olhar através do uso dessas percepções mais ampliadas, de uma forma mais complexa, para poder, de repente, devolver para essa família de uma maneira que seja útil, né? Que faça sentido para eles, né? Alguma coisa do tipo, olha, você falou que ela é muito mandona, mas aí eu estou reparando aqui, por exemplo, que quando foi sua vez de falar, você pediu para ela explicar o que você estava sentindo, sei lá, de repente você vai poder mostrar algumas coisas que você consegue enxergar. E aí, às vezes, a raiz, eu lembro muito de aula de escola, né, que assim, releia o problema, releia o enunciado, né, e às vezes vai ser essa releitura nesse ângulo um pouco ampliado. Respondia, você acha, assim, para começar, né? Não, eu acho que sim. Vamos ver se eu entendi direito, então. Ó, resumidamente, baseado aí no que você nos trouxe, a psicoterapia de casal e de família, lembrando que também não é só de casal, né? De família numa outra configuração também, né? Qualquer configuração, né, Isabela? Sim. Então, é o espaço em um momento onde as pessoas compartilham conteúdos pertinentes às relações familiares, vamos dizer assim, com o apoio e análise e a mediação do profissional, e com o objetivo
né, objetivando aí uma maior assertividade e compreensão mútua entre os envolvidos e de forma a reconstruir os vínculos afetivos. Seria mais ou menos isso? Eu entendi direito? Sim, acho que sim. Acho que uma tomada de consciência, muita coisa vai girar em torno de uma melhora, é o que você falou, assertividade, uma melhora da comunicação. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas cheguem magoadas, com rancores, que são mágoas, raivas antigas acumuladas que já meio que encaroçaram. Então, elas chegam mais defendidas, por exemplo, e de repente é uma oportunidade de ajudar a comunicar aquilo de uma maneira melhor. Então, por exemplo, é muito comum, né, de se criticar a pessoa quando está com raiva, se criticar a pessoa, né? Ah, você é isso, ou usa sempre, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Então, de repente, tem formas melhores, né? De repente você está chateado com algo específico e pode ser uma ajuda, você dizer assim, olha, na verdade, o que você está dizendo é que você está chateado porque a pessoa, sei lá, não lembrou do seu aniversário, mas então talvez você pudesse ter dito isso, olha, eu estava com meu aniversário cheio de expectativa e fiquei chateada que você não lembrou, e não dizer que você sempre faz isso, que você é isso, né, quer dizer, então tem várias formas em que às vezes a gente está comunicando, às vezes afetos legítimos, sentimentos legítimos, geralmente são legítimos, né, não tem por que duvidar, mas de uma forma que fica distorcido, e aí o outro também não consegue melhorar, porque ele também entende distorcida, que nem uma música que chega com a melodia toda distorcida, e aí você não entende o que quer dizer, ou não te agrada, então acho que tem muito, assim, a base, acho que, de muitos problemas que vão surgir, vão estar numa releitura dessa forma de se comunicar mesmo, das maneiras de usar melhor tudo isso. E acho que é isso, mas é isso que você falou, quer dizer, e acaba melhorando o vínculo, quer dizer, a qualidade da troca de afeto, da resolução de conflitos que vão existir, de diferenças. Porque no final das contas, tudo isso é em busca de uma convivência harmoniosa, né, Isabela? Porque, né, ninguém quer viver e conviver em constantes conflitos, né? É a busca de relações harmoniosas, né? Seja marido, mulher, pai, mãe, filho, né? E voltando a falar da comunicação, naquele material que você me enviou, que eu achei muito interessante, tem lá 3 modalidades de comunicação, né? Você chegou agora na sua fala anterior, você... acho que falou comunicação digital e analógica, né? A complementar, a simétrica e a recíproca. Ah, tá, sim. Aí seriam tipos de formas de, na verdade, se comunicar e meio que combinações, mesmo que inconscientes, geralmente inconscientes, de como se relacionar, né? Então, aí falando mais especificamente do casal, mas não necessariamente é um casal, às vezes pode ser uma mãe e uma filha, mas assim, então que forma ficou estabelecida, predominante de troca, não só de comunicação, mas de funcionamento. Por exemplo, a assimétrica, a complementar seria assim, por exemplo, uma pessoa mais submissa, ela pode tender a se combinar com alguém que toma as rédeas, que toma iniciativa. E aí é uma relação complementar, como se um encaixasse com o outro mesmo, né? Então, enquanto as coisas ficam assim, eu continuo, sei lá, mais passivo, mais submisso, o outro toma as rédeas, funciona, né? Às vezes funciona super bem, não tem nada de errado. O problema é se, às vezes, essa pessoa que era mais submissa, sei lá, por alguma razão ela vai ficando mais segura, ou querendo tomar rédeas, aí começa a bater de frente com o outro que estava acostumado a ter um papel, né? Então, às vezes, uma rigidez nessa complementaridade, quando há uma necessidade de mudança, ela pode trazer dificuldades. Já o padrão mais simétrico, simetria, né? Mais parecido. Então, onde, por exemplo, tem um casal, onde os dois têm um nível parecido de funcionamento, sei lá, os dois são independentes, trabalham fora, conseguem se virar,
têm objetivos parecidos, e aí a gente estaria mais num nível de uma competição, um risco de competição, né? Porque a gente está brigando por espaços na vida e, de repente, na relação, a gente pode, de vez em quando, estar competindo por espaço, né? Rivalidade, né? Tem muito mais tendência a aparecer em rivalidades. Não quer dizer que é um tipo de relação que não seja boa. A questão é ter que ficar atento para, por exemplo, um padrão de rivalidade que tende a aparecer mais, né? E como se trabalhar com isso, porque daí vai ser um casal, por exemplo, que pode ter mais desacordos até chegar assim, tá, mas então agora eu quero ter tempo para o meu exercício, então a gente tem que dividir isso, né? Não é uma coisa que assim, tudo bem. Eu parto do princípio que eu sei que tem que ter tempo para essas coisas, porque é você que resolve isso, e eu, né? Então, exige um pouco mais de negociação, de capacidade de melhorar a comunicação, geralmente. E o padrão complementar, é isso, né? Porque até eu esqueço. Complementar, simétrica e recíproca, que é o ideal. A recíproca seria um jeito de se relacionar que dá uma flexibilizada, dependendo da situação, entre um padrão e outro. Ou seja, seria o mais ideal, vamos dizer assim. Quer dizer, de repente é um casal em que o homem é muito bom em alguma coisa, a mulher em outra, então nesses aspectos eles se complementam, porque ele só cuida dessa parte, ele é bom em tecnologia, a outra é melhor para cozinhar. Acho que em casa é um pouco assim, não que um não saiba fazer um pouco das coisas, mas eu gosto mais dessa parte de cozinhar, de organizar o que vamos comer e tal, e, por exemplo, o meu marido, essa parte de tecnologia, de resolver um monte de coisa, assim, ele é muito melhor, eu sou um zero à esquerda, e a gente tem essa complementaridade nisso. Em outros aspectos, por exemplo, tô dizendo que a gente é um casal ideal, tá, mas em outros aspectos, por exemplo, profissão, né, nós dois investimos, atividade física, a gente divide o tempo, às vezes rola um desentendimento, não, mas hoje é meu dia, você não está querendo, porque você está roubando meu dia, então, aí acho que é um padrão mais simétrico. Então, quando tem essa alternância de padrões, de uma maneira que funciona legal, falaria nesse recíproco. Entendi. Bom, eu vou pensar nesse tópico de comunicação, porque o diálogo e a comunicação é fundamental em qualquer relação, né, Isabela? É a base de tudo, né? Então, uma comunicação com ruídos, né? E até no começo, né? Eu usei a palavrinha feedback, né? Que é quando você está ali falando e você tem a necessidade, né? De ver uma reação na outra pessoa, né? Mesmo que seja positiva ou negativa, né? Então, por isso que eu fiquei com vazio quando só aparecia eu. Por quê? Porque, queira ou não, claro, tem o público que eu não estou vendo, mas você, para mim, você vai me dando esse feedback, né, de eu olhar e falar, meu Deus, será que... Eu vou olhando, né, será que eu estou falando uma coisa que está difícil de entender, ou não, acho que vai dando para perceber. Então, parece que a gente fica nu, né, quando a gente está falando sem ser para ninguém, assim, sem poder ver, né? É estranho mesmo. Realmente. Isabela, falando de famílias, né? A família funcional e uma família disfuncional. A gente sabe que não existe, né, aquela família de comercial de margarina, né? Não existe família perfeita, né? Que não, enfim. Fala um pouquinho o que seria uma família funcional e o que seria uma família disfuncional. Isso, como você super bem colocou, quer dizer, tem vários jeitos de ser uma família funcional e, por exemplo, de ser uma família disfuncional. Mas, em geral, a gente falaria de uma família funcional, ou seja, que funciona, vamos dizer, mais redondinho, né? Que a coisa flui melhor, quando existe um projeto comum, mesmo que esse projeto possa ir mudando de tempos em tempos, né? Mas existem coisas comuns, né, que fazem sentido para os componentes daquela família. Existe uma comunicação que, em geral, tem uma boa qualidade e uma capacidade de lidar, né, com crises,
conflitos, divergências, que em geral ela pode ser mais construtiva, ou seja, levar a mudanças interessantes. Então, uma família que lida com a dinâmica da vida, porque essa que é a questão, modificando também a sua dinâmica, porque acho que isso é muito importante, porque a vida da gente, imagina alguém que começou a namorar lá, sei lá, tem muita gente assim, né, começou a namorar lá no colégio, na faculdade, cabeça outra, a vida era outra, aí tá a casa, aí resolve ter filho, aí muda toda a vida, é uma crise, por mais que seja alguma coisa desejada, é uma crise. Se existir muita rigidez, quer dizer, eu sou desse jeito, eu sempre fui, não me flexibilizo, não consigo negociar, né, com as necessidades, às vezes, de deixar alguma coisa de lá. Então, uma família que tem... Mas aí a gente não está falando só de indivíduo, né? Por isso que é mais complicado. Então, a gente está falando de uma família que se estrutura como uma família, que consegue manejar conflitos, essas mudanças da dinâmica da vida, de uma maneira que, mesmo com brigas, desentendimentos, mas que consegue se movimentar, que não fica parada no tempo, né, quando a vida se muda. E uma família disfuncional, então, seria meio que o oposto disso, né, aonde os conflitos, ou eles são... ou tem muita discussão, muita briga, mas não é resolutivo, pode acontecer. As pessoas estão sempre se desentendendo, mas isso não serve para resolver e para avançar, né? Porque o desentendimento em si, ok, se ele for produtivo, né? Ou então famílias até que ficam mais no silêncio, quer dizer, elas negam os conflitos, né? Bota debaixo de tapete, mas também não lida, então, né, com as mudanças, meio que congela no tempo, mesmo quando não tem briga. Quer dizer, tem família que não tem briga nenhuma e está congelada no tempo. E é muito comum que em famílias disfuncionais haja uma coisa muito interessante, que é um conceito aí que veio, né, do pessoal que foi construindo essa teoria, e lembra que a teoria é sempre importante lembrar que essas teorias em psicoterapia, elas são construídas através da prática, né? Você tem a prática, a partir disso você vai tentando construir teorias, não é uma teoria por si só. Então, essas pessoas elaboraram um conceito muito interessante que chama triangulação, né? Que seria, eu sou um casal contigo, né, Sérgio? Então, eu tô com uma situação que eu nem tenho consciência, que tá dando nó entre nós, sei lá, a gente diverge em alguma coisa muito importante, e aí, de repente, a gente é do tipo que não conversa, ou que a gente só briga e não se entende, alguma coisa assim, e aí a gente tem filho, né? Então, de repente, eu tenho uma situação de conflito com você, mas que não está sendo verbalizada, comunicada, resolvida, às vezes não está nem consciente, e eu me alio a um membro da família. Pode ser um filho, geralmente acabam sendo os filhos, né? Então, famoso, aqueles casais, né, que, sei lá, eles só brigam, aí o pai é o bravão, violento, e os filhos acabam ficando do lado da mãe, e você vê que é uma coisa que... Aí, então, triangulação, por quê? Porque essa pessoa que foi colocada ali como um parceiro de uma das pessoas da família, ela, na verdade, está ali para mascarar o conflito real. Ou então uma criança que adoece, falava muito do paciente identificado, que às vezes assim, é alguém que se torna doente, ou que até tem mesmo uma doença, mas que a doença adquire um papel, né, de poder mascarar. Por exemplo, é muito comum a gente ver, eu que atendo bastante criança, é muito comum ver isso. Uma criança que tem uma ansiedade de separação, né, que não consegue ficar longe dos pais ou da mãe, que às vezes é quem cuida, então não vai para a escola, dorme no mesmo quarto da mãe, não sei o quê. E aí, quando você vai tentar ver mais a fundo, você vê o quê? Que o casal, por exemplo, não tem vida sexual e não olha para isso, meio que assim, não dá, porque a gente tem que ficar com a menina, não dá, porque a criança não deixa. Não é que a criança não deixa, é que existe um conflito ali que foi mascarado, percebe? Sim, são desculpas, né? Eu não chamaria de desculpa só porque pode passar a impressão que a pessoa está inventando, né? Não, as pessoas acreditam mesmo.
As pessoas chegam acreditando que aquela criança é que impediu que o casal se desenvolvesse. Mas é um mecanismo que foi sendo utilizado sem consciência, muitas vezes, porque você nem conseguiu entrar em contato com o fato de que, sei lá, você tem outras questões que vieram da tua família, e aí essa parte, quando o casamento amadurece, você não sabe o que fazer com aquilo, e aí você bota uma justificativa, às vezes é até real, mas você alimenta de alguma forma, e a pessoa não tem consciência. Então, às vezes, o nosso papel vai ser justamente enxergar um pouco isso e ver se é por aí, como que a gente ajuda a pessoa a enxergar, e talvez não ter tanto medo de olhar para o que de fato precisaria ser olhado, por exemplo. Mas então a triangulação seria isso, você coloca uma outra pessoa ali ocupando um lugar que te impeça de lidar com a pessoa originalmente que você teria que lidar, com a situação que você teria que lidar, coisa desse tipo. Entendi. Antes de eu fazer a próxima pergunta, deixa eu abrir um parênteses aqui e mandar uma boa noite. Então, os agradecimentos aqui ao pessoal que tá nos acompanhando, que com certeza aqui a maioria você conhece, que é a Viviane Garda Desidério, tá? Os meus amigos a Elaine Odão, o Rodrigo, que é esposo aqui o Rodrigo Câmara, que é esposo da Isabela, a Glória, a dona Glória, que é a mamãe dela, Carlos Henrique Aguelo, Jane Bigon, deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém aqui, que já deixou um carinho para a gente aqui. Cláudia Lourenço, Líbero Dietrich, é isso? É meu primo. Meu primo, Líbero Dietrich. Maravilhoso. Jane Bigon. Legal, gente. Um beijo para vocês, obrigado por... E muito mais, tá? A Miriam, aqui minha amiga Miriam, Rebeca Lali, lá de Paraty. Tá? Obrigado, pessoal. Entre outros, tá? Depois eu volto a mandar um salve aí para quem está aqui com a gente. E, Isabela, é muito importante numa família a definição de papéis, né? Porque às vezes não só de papéis, como de tarefas, né? Deixar isso bem claro, para não ter um desequilíbrio e para também não se transformar aí em um problema, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho então, sobre isso, sobre a importância dos papéis bem definidos dentro da família. É sempre esse jogo entre papéis e até relações, às vezes, hierárquicas que tem que ser bem estabelecidas. Por exemplo, papel de pai, papel de mãe, a hierarquia, né, entre pais e filhos, no sentido de que, por mais que o mundo tenha mudado, e claro, de repente hoje o jeito que eu cedo com um filho não é cala a boca e faz o que eu estou mandando e não vem questionar nada. Que bom que não seja assim. Mas existe ainda uma hierarquia necessária, né? Do tipo, tem horas que você tá diante de situações que você vai dizer, não, primeiro você vai fazer isso, não, quanto menor é a criança, né? Não, primeiro você vai fazer a tarefa, você vai tomar banho, sim, e depois tal coisa, né? Quer dizer, que você vai ter que determinar. Então, essas relações em que há esses papéis, né, que cada um tem que desempenhar, isso é uma coisa que eu penso, isso é um pensamento meu, que eu acho que isso é pouco compartilhado, por exemplo, entre os casais, pouco conversado. Então, tem essa questão cultural, né, que antes a mãe é que ficava com as designações do que se referia aos filhos, isso ainda acontece em muitas casas, mas hoje tem muitas mães que às vezes é o pai que está mais cuidando e a mãe está lá trabalhando fora, ou que eles dividem esses papéis, né, hoje está bem mais mesclado. Mas eu acho que se conversa pouco, às vezes, é uma coisa que fica implícita, e aí é lembrar que a gente carrega uma herança, né, uma bolsinha da família de origem nossa, né? A família
pai, mãe, vô, vó, quer dizer, a gente tem uma história, uma cultura, um país, às vezes tem relacionamentos que cada pessoa é de um país, né? Já muda completamente a cultura, às vezes. Então, você carrega tudo isso. E aí, a gente vai partindo de pressupostos, que esse é um problema, às vezes, em relacionamento, que é o supor que o outro sabe que eu venho do meu mundo, então eu enxergo as coisas de determinada maneira. Eu nem parei para pensar nisso, né? E aí eu chego num mundo de outra pessoa completamente diferente, que veio com outras origens, né? E a gente vai partindo do princípio que o jeito que ele enxerga o mundo é o mesmo que eu. E que daí é óbvio, né, que ele sabe. Que na minha família todo mundo comemora aniversário. É óbvio que ele sabe que aniversário é uma coisa importante sem eu nunca ter dito. Ou então, na minha família todo mundo ajudou sempre, de repente na dele não. Então, essas coisas eu acho que o que vai resolver isso, porque é uma riqueza, não é à toa que a gente vai se relacionar com pessoas com genética diferente, né? Quer dizer, a biologia, o nosso lado biológico nos fez fazer assim, a gente não fica casando com primo, com irmão, justamente porque teria mais doenças, né? Então, essa miscigenação genética é importante, mas a gente está falando de mistura de culturas também. E aí eu acho que se conversa pouco. Eu penso que a gente tem que conversar mais. Então, você está namorando, você casou, você está morando junto, né? Ou mesmo em outras relações, né? Porque daí a gente está falando mais de família e casal, mas trabalho, as pessoas que se encontram muito no trabalho. Mas a gente não vai partir de pressuposto, né? Acho que a gente precisa começar a combinar as coisas. E, de repente, assim, eu vim de uma família que, sei lá, era normal só a mulher fazer tudo, mas daí eu não me vejo mais, não faz mais sentido para mim, porque eu tive uma trajetória e eu vi que não precisa ser assim. Então, a gente poder conversar e até designar tarefas, né? Quer dizer, olha, tal dia, nós somos pai e mãe, né? Mas, assim, tal dia eu sei que vai ajudar nisso, tal dia é aquilo, a gente compartilhar, né? Por exemplo, num casal, mais do que o termo me ajuda, quando a tarefa é dos dois, tipo, cuidar de uma casa, cuidar dos filhos. Você pode designar papéis diferentes, proporções diferentes, não precisa ser tudo igual. Eu varro a casa num dia, você no outro. Mas existe uma designação, e por que não um compartilhamento? Mesmo que não exatamente do mesmo jeito, a gente pode escolher por afinidade. Então, eu penso que se conversa pouco, acho que esse é um grande problema. A gente parte do princípio que o outro teria que adivinhar. A gente confunde, acho que uma coisa de amor romântico, né? Essa coisa assim, mas quem ama, se ele me amasse, ele saberia que isso é importante para mim. Saberia. Mas e se ele te ama, mas ele te ama sob a ótica dele, sob o jeito que ele veio ao mundo e construiu a forma de pensar. Então, acho que a gente confunde muito essas coisas, né? Eu digo pessoalmente que eu bastante tempo de terapia pessoal, tudo. Por exemplo, em relação a várias coisas, eu tinha esse pressuposto, assim, mas se gostasse de mim, adivinhava, né? E de repente, acho que aí criando essa ideia de falar, se para mim isso é importante, eu posso deixar claro, né? Então, mas eu acho que eu não sei se eu acabei fugindo da sua pergunta, que eu me empolguei. Não, eu acho que não. Não, fique à vontade, continua, por favor, que eu já estou aqui já. Acho que eu queria muito falar isso, né? A gente estava falando de família funcional e disfuncional, depois você perguntou alguma coisa em relação à comunicação, não. Você perguntou, eu fiquei com medo de ter perdido o que você perguntou, acho. Não, Isabela. Não. Não. Pode. Então, você estava falando de papéis e tal. Então, é isso. Isso. É a última observação. Isso, lembrando que essas coisas também não podem ser rígidas, né? A rigidez, e ela vem às vezes de herança, ela atrapalha. Por exemplo, essa pandemia, eu imagino que ela tenha trazido muita coisa assim. De repente, sempre foi no casal, o homem trouxe mais dinheiro para casa e a mulher cuidava de outras coisas. Pode ter gente que nessa pandemia trocou, né? A mulher manteve o emprego e o cara era autônomo, ficou sem dinheiro, e aí ele ficou mais em casa cuidando dos filhos. Se eu tenho dentro de mim uma rigidez, uma ideia pronta de que sempre quem teria que prover era o pai, de repente ele não pode mais, eu entro em parafuso. Então, essa flexibilidade, né? Tudo bem, eu fui criada de um jeito que, meu pai nunca deu banho quando eu era bebê, mas o pai dos meus filhos pode dar, né? Então, a gente poder
reavaliar sempre. Ó, a Ângela. A Ângela é minha professora do curso, é a coordenadora do curso, do CEF. Legal. Estou super feliz. Estou um pouco um beijo. Então, essa questão de não ter tanta rigidez também, porque é isso que a vida exige, esse dinamismo que a gente está falando há pouco, né? Porque se a gente se enrijece muito, a gente perde o molejo da situação, da vida real, né? Sim, sim. Ó, a Miriam trouxe uma questão aqui, a Miriam lá de Paraty, visões, princípios, valores e objetivos devem ser vistos como algo que alinhe e ser conversado constantemente? Acho que é importante, né, Isabela? Acho que é importante isso, né? Pelo que eu entendi, assim, eu acho uma pergunta bem interessante. Acho que algumas coisas têm que ser alinhadas no sentido de que, por exemplo, há várias coisas, né? Acho que até o que vai definir, por exemplo, um projeto, um casal, né, e uma família que vai se formar com filhos ou sem, ter um projeto comum. Isso é importante. Porque, assim, é muito comum a gente ver assim, né? O casal se apaixona, tal. Mas daí um tem certeza que quer ter filho e outro não. Quer dizer, há que se chegar num acordo, né? Melhor caminho é chegar num acordo, que ela perguntou, conversar sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente vê umas situações, vou engravidar escondido, porque daí não vai ter jeito. Se você quer arruinar um relacionamento, tentar algum tipo de situação. Mas daí ele vai se convencer que é legal, né? É muito risco, pode até acontecer. Mas, assim, se vocês têm visões muito opostas em relação, incompatíveis, ou ter ou não filhos, de repente até religião, às vezes a gente fala, poxa, podem casar pessoas de religiões diferentes, de profissões diferentes, desde que elas consigam alinhavar coisas importantes. Eu acho que um erro frequente que a gente vê muito, eu já escutei muito isso, é assim, um dos dois fala assim, na fase de namoro, de noivado, que a pessoa não gosta de determinada característica no outro, e aí fala assim, mas quando a gente casar, eu mudo ele. Nossa, você falou uma coisa super importante que ia acabar passando batido, porque essa é outra ilusão, né? Eu queria mudar o outro, né, Isabela? Eu não mudo ninguém. Não, ninguém muda ninguém. Às vezes, a própria pessoa... mudar, né? Às vezes a própria pessoa, ela quer mudar algo nela e ela não conhece, ela não consegue. Já é difícil, né? Quanto mais o outro mudar alguém, né? Mudar o outro, né? E na sua fala anterior, você falou uma coisa interessante também. Aliás, tudo que você está falando é muito interessante, mas me chamou a atenção que, além do fator genético, tem, né, as diferenças culturais que cada um traz, né? De criação, de crenças, de valores. E aí eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver enganado, que um momento que vem à tona, parece que vem à tona essas diferenças, elas ficam mais evidentes, é quando nasce o filho. Porque daí cada um vai querer colocar um pouco dele, da sua bagagem, ali no seu filho. E aí pode começar os conflitos, né? Porque é aquela fase, Isabela, que é assim, né? Quando a criança nasce, olha o papai chegou, olha a mamãe, né? Aí, quando chega esse momento que as diferenças vêm à tona, aí começa a falar assim, é a sua mãe, é o seu pai, né? Perde aquele carinho, né? Aquele jeito de falar muda até, né? É a sua mãe, é o seu pai. E eu estou certo nessa no meu raciocínio, que o filho, ele é um elemento que ele traz realmente, parece que uma melhor compreensão sobre as diferenças de cada um. Porque eu acho que você tem razão, porque um filho que aparece,
ele é muito impactante, porque ele muda muito as coisas, né? A rotina. Então, as diferenças. Primeiro, porque tem a questão dessa bagagem que a gente carrega, que é a nossa herança familiar. E muitas vezes, quando nasce o filho, vem a família mesmo, concreta, né? Vem a sogra, vem a mãe, e aí ela também, às vezes, estão num conflito entre eles. Então, assim, é uma misturaiada, né? Que acontece concretamente muitas vezes. E aí que eu acho que a maior preciosidade vai estar na capacidade de conversar, de negociar, porque é um momento que você está cansado, que você está mais fragilizado, tanto o pai quanto a mãe, e aí sob influência, às vezes, de familiares que às vezes não querem ajudar, mas eles estão trazendo as referências deles, né? A velha história, né? Mas o leite está fraco, não, mas não está. Aquela velha história que às vezes as pessoas estão cheias de palpites, e aí é que é um casal, por isso que a gente fala assim, a gente não, né? Os grandes experientes em teoria de terapia de família, de casal, falam o seguinte: tem muita gente que pensa, um filho vai vir para unir o casal. Não, se um filho não vai vir é para unir o casal, pelo menos logo de cara não, né? Ele vai vir justamente para testar essa capacidade de respirar, de olhar com respeito para aquela pessoa que foi escolhida para estar com você, e no meio de tanto tumulto, de tantas diferenças, de tantas falta de sono, etc., a capacidade de negociar. E eu acho que daí pro resto da vida, né? Porque vai decidir se põe na escola, assim, qual escola que põe, com que idade que põe, o que eu vejo desde pequeno. Porque o meu marido não quer que põe na escola, porque ele é contra, porque a mãe dele criou ele até os 5 anos, e eu quero pôr porque eu trabalho. Um monte de desentendimento. E aí, sim, até acho que a Miriam comentou, deu para ver aqui, que as diferenças, que evoluímos com as diferenças, né? E sim, podemos evoluir. A questão, e é uma grande oportunidade. Então, é aquilo, o que te fere é o que te cura, né? Porque é uma baita chance de tropeçar, muitos casais terminam por aí, mas é uma baita chance de evoluir. Quer dizer, o que você não passa é incólume a essas grandes mudanças na vida, por exemplo, de um casal. Nascimento de filho, doenças, a saída dos filhos de casa, adolescência, são várias fases que elas testam justamente essa capacidade, né, da gente. Sim, sim. Isabela, você acredita que é importante, então, o casal, eles terem um projeto em comum, né, um objetivo em comum, mas também é importante que cada um ali tenha o seu propósito individual, o seu projeto individual, e que seja apoiado mutuamente, né? Até essa pergunta minha é novamente a contribuição da nossa amiga Miriam, ó. Uhum. Tá? O que você fala sobre isso? Vamos dizer que para se configurar um casal e uma família, tem que ter um projeto comum. Isso, sem dúvida. E o maior deles é o filho, né? É um filho, né? O maior mas antes disso até, né? Um projeto comum, que seja assim, nós vamos mudar para tal cidade, nós vamos morar juntos, nós vamos ter uma casa com jardim ou não, quer dizer, mesmo antes, porque tem casais, inclusive, que decidem não ter filhos, e não por isso eles não vão ter um projeto, né, comum. Então, primeiro, para configurar casal, família, tem que existir um projeto comum e algo que é muito importante, que seria o que foi chamado assim, uma narrativa comum, um mito co-construído. Então, assim, você tem a sua história, você veio de uma família, de um jeito, do outro, com configuração que for, porque hoje você mesmo colocou no começo, tem várias configurações familiares, tem família de gente que se casou de novo e leva os filhos junto, tem casal homossexual, tem um monte, né, de configurações familiares, nem estou lembrando de todos os possíveis aqui, mas o que vai dizer, olha, tem uma família aqui, então tem que ter algum projeto comum, ou mais de um ao longo da vida, né, tem que ter uma capacidade de comunicação de qualidade, né, quer dizer, que possa
de fato ser assertiva, ser eficiente para que hajam as mudanças. E aí a Miriam perguntou se é importante ter um projeto individual. Isso. Eu imagino que, assim, minha opinião, que a gente acaba tendo geralmente um projeto individual. Por exemplo, às vezes é um casal que o projeto comum deles pode ser queremos estar juntos e queremos seguir caminho juntos. E dentro disso, às vezes não tem assim, um foi chamado para trabalhar não sei onde. Então a outra abre mão, às vezes, de um emprego, de uma situação, e vai acompanhar. Eles analisam, falam, não, a gente quer estar junto. Acho que esse trabalho que você foi chamado vale mais a pena eu te seguir. Eu dou um tempo aqui da minha profissão, depois eu me reconstruo. Então, às vezes é em prol de um projeto mais individual, que é a profissão daquela pessoa, porque ele vai estudar, ele vai fazer um doutorado, um mestrado, sei lá, e então eu preciso apoiar, então eu vou pagar as contas para ele poder estudar mais. Então, acho que assim, né, tem os projetos individuais, mas o projeto comum é que é a base para aguentar isso. Porque se eu não tenho projeto comum, você quer estudar, se vira. Por que eu vou te sustentar? Por exemplo, né? Percebe? Acho que é isso. Então, acho que a base é ter o projeto comum também. Mas a maioria das pessoas acho que vão ter momentos de projetos individuais. E que se tiver uma alternância, acho mais rico, que pareça que ser mais rico ainda. Seja sempre o projeto de um, né? E que o outro vai sempre atrás. Pode ser, se é um casal complementar, dá certo, né? Sim, sim. E volto a falar, a importância da comunicação e de compartilhar, né, tudo que... Não guardar, né? Não guardar as opiniões, não expressar, né? Se expressar é muito importante, né? Isabela, voltando a falar sobre algumas dificuldades comuns que afetam a qualidade da comunicação e a capacidade de resolver conflitos com eficiência, né? Você já falou aqui, né, até coisas que não poderiam, né, acontecer e acaba acontecendo, né? Você falou supor que o outro devesse adivinhar, né? Uhum. Eu vou falar de outras dificuldades mais comuns. Uhum. E se você puder e quiser complementar, na medida que eu for falando, fique à vontade, tá? Então, além dessa mania, né, eu suponho que ele devesse adivinhar, porque ele me ama. Isso você já comentou. Uhum. Usar críticas ao invés de queixas. Uhum. Né? Usar afirmações absolutas, do tipo nunca ou sempre. Uhum. As duas palavrinhas são pesadas, né, Isabela? Uhum. Nunca diga nunca, né? E eu sempre também, né? É aquela discussão clássica lá. Eu sempre te falei isso, né? Sempre. Por favor, Isabela, me interrompe. Sim, A hora sim. que você quiser, por favor. Uhum. Outra coisa que não é legal, né? Duvidar das afirmações ou sentimentos expressos pelo outro, né? Ou duvidar ou minimizar até, né? Dificuldades em harmonizar modos opostos de lidar com conflitos. Só terem as brigas para falar sobre ideias, pensamentos, né, que é importante criar outros momentos para conversas produtivas. Sim. Explica melhor sobre isso. Tá. Então, algumas coisas eu até fui mencionando, né? Então, naquela hora que você bem lembrou que eu falei que às vezes tem muita briga, ou então eu suponho que o outro tem que adivinhar, ou então eu digo sempre, você nunca, porque geralmente quando a gente está tomado pela raiva, geralmente raiva acumulada, coisa que eu não pude resolver e tal, é comum, né? Ou a gente fala coisas muito ofensivas, ou falar coisas muito... ou fica pegando coisa do passado também, mas aquela vez, às vezes aquilo já foi resolvido, fala do que está acontecendo agora, mas são artifícios que a gente usa mesmo na hora da raiva, na hora que a cabeça está pegando fogo, né? Então, isso, às vezes eu critico a pessoa,
né? Em vez de dizer eu fiquei muito triste ou brava, seja lá porque você fez tal coisa, eu digo você é desatento, sei lá. Então eu critico você como um todo, ou eu digo que você sempre faz alguma coisa que você nunca faz, o que geralmente não é verdade. Geralmente eu estou exagerando pelo desconforto que eu estou sentindo, pela raiva. E teve umas coisas que você foi colocando aí que eu não tinha falado ainda, que é, se as pessoas têm modos muito diferentes de lidar com conflito. Que modo de lidar com conflito? Tem vários, né? Por exemplo, tem aquelas pessoas que pensam assim, melhor eu me acalmar, porque de cabeça quente não dá certo. Então tem pessoas que funcionam assim, elas falam, não, deixa eu respirar, deixa eu me acalmar, a gente dorme e amanhã a gente conversa. E tem pessoas que são o oposto disso, né? Que se eu tiver que dormir com aquilo entalado, eu não durmo. Eu vou passar a noite em claro. E aí? E se o casal, por exemplo, tem essa diferença básica? Não é que eles não queiram resolver os conflitos, não é que eles estão pondo embaixo do tapete, que aí é um outro problema. A gente finge que não vê, faz cara de paisagem. Não é isso. A gente vê o conflito, só que eu preciso querer resolver na hora, ou começar a conversar sobre isso na hora do calor, e o outro só funciona na hora que esfria. E aí? Então, esse é um foco, às vezes, de chegar num meio termo. Né, de chegar tudo bem, a gente não precisa resolver tudo, mas também não me deixa sozinha, né, vamos pelo menos ter uma palavra, me explica, nós vamos conversar amanhã, que senão eu fico achando que você está me deixando falando sozinho. Então, chegar num acordo, ao perceber que os modos de lidar com o conflito são tão diferentes que eles geram mais conflito, né. E essa outra história, que é muito comum, por isso que as pessoas às vezes se arrepiam de falar, vamos discutir o relacionamento, vamos conversar. Por quê? Porque geralmente as pessoas aproveitam um momento de calor, de briga, de um baita desentendimento, para querer pôr várias outras coisas em dia, né? Não, e porque também a gente já não funciona nisso e naquilo, e estamos gastando muito. Então, as pessoas, talvez seja um hábito cultural nosso, não sei dizer se é assim em todos os países, mas acho que assim, nos momentos que está tudo bem, né, a gente está tranquilo, às vezes a gente não vai falar dessas coisas, né? Sei lá. E de repente a gente, quando está tomado pelo estresse, pela raiva, a gente quer resolver tudo. E às vezes seria legal ter outros momentos. Com um momento de carinho, né? De repente a gente fala assim, olha, vamos aproveitar, a gente senta para tomar um café, tomar um vinho juntos e vamos conversar sobre algumas coisas que a gente precisa resolver. Porque o calor da briga, ele pode ser útil. Eu não estou invalidando a utilidade que ele pode ter se a gente vai lá, bota algumas coisas em pratos limpos. Mas se ele for o único momento em que eu boto coisas em pratos limpos sobre a relação, sobre os nossos acordos não ditos, sobre as coisas que a gente precisa flexibilizar, mudar e repensar, eu vou sempre ter arrepio de conversar. Por isso que eu sou, pelo amor de Deus, que não quero conversar, porque fica associado com a briga, com uma situação ruim, de desconforto. Então, acho que a gente tem que criar mais momentos para poder conversar sobre as coisas sem estar sob o calor da raiva, de um desentendimento muito significativo, né? Eu acho, não, isso o que os estudiosos acham, mas eu concordo com isso, claro. E quando um dos dois, Isabela, se recusa a procurar, então, um profissional, um terapeuta, o que fazer nessa circunstância? Quando um dos dois não só se recusa a procurar, né, a psicoterapia, como evita até de conversar sobre determinados assuntos espinhosos, né? Porque uma psicoterapia de casal, os dois têm que querer. Você concorda? Lógico, né? Inicialmente, às vezes não, tá? Então, às vezes, uma das pessoas tem mais conhecimento, vontade, e toma essa iniciativa. Às vezes, o outro vai meio empurrado, ou vai até numa situação de ameaça, estão no limite. Se você não for, a gente se divorcia, daí o outro não quer se divorciar, então vai meio que empurrado, então tá. Não necessariamente que essa negação, essa resistência, ela vai permanecer. Às vezes ela é inicial. E aí eu acho que entra muito também o talento
e a capacidade técnica e tudo mais do terapeuta de permitir que aquele membro do casal, por exemplo, que está menos apto, menos propenso a querer ter esse tipo de olhar e de ajuda, ele possa se sentir escutado, acolhido, ver que pode ter sentido. Às vezes a gente fantasia coisas, né? Ele fantasia que, vamos lá ficar discutindo, vamos lá, não vai funcionar para nada. Se de repente ele tiver, ele der uma chance, né? Algumas vezes, se tiver uma comprovação prática de que, olha, até que foi interessante, né? Ou, às vezes, de puxar por algo que seja importante, também achar um fio que seja importante para o casal, né? Então, por exemplo, às vezes para o marido lá, a sexualidade é o que está pegando, para ela é a falta de diálogo, às vezes uma coisa tem até a ver com a outra, né? Então, também conseguir encontrar o que seja do interesse do cônjuge, por exemplo, ou do familiar, quando às vezes é uma terapia de família, que está com menos interesse. Acho que o gancho que a gente vai poder pegar, embora de fato possa existir muita resistência, muita gente que vai desistir, muita gente que não vai dar continuidade mesmo assim, mas acho que o gancho que a gente pode tentar para atrair quem está mais resistente é realmente olhar sob o ângulo do sofrimento que aquela pessoa também está tendo. E aí, nem que seja para um casal, às vezes até se divorciar melhor, nem necessariamente vai ficar junto. Então, e falando em se divorciar melhor, né? E eu quero voltar agora no papel do terapeuta, né? Sobre a mediação dele ali. Vamos ver se eu vou conseguir elaborar a minha pergunta de forma bem clara. Você como terapeuta, né? Pode chegar um momento e falar assim, gente, não, a melhor solução é a separação. O terapeuta falar? O terapeuta, ele pode fazer isso, porque às vezes a busca da psicoterapia é para tentar salvar o casamento, mas às vezes, Isabela, para salvar a relação, é até melhor se separar, porque pelo menos eles ficam amigos. Eu falei besteira? Ou não se matam, né? Se matam, Eu falei besteira? E como é que é o papel do terapeuta, até onde ele tem um limite ali ou ficar dando soco em ponta de faca, né? Então não tem salvação, gente, é verdade. Bom, acho que a primeira coisa, né, quando a gente, pensando na postura, na posição de um terapeuta, né, é acreditar que você possa ter um olhar ampliado, amplificador, que ajude. Acho que a palavra vai ser essa. Agora, qual vai ser a ajuda? Eu acho que a gente não tem como saber esse desfecho, né? Porque às vezes é isso, o casal procura, a demanda que eles estão trazendo a gente quer se entender melhor. A gente só briga. E você está vendo ali que eles só brigam. Às vezes, dependendo do que for sendo conduzido, do que for sendo trabalhado, assim, o ideal, imagino eu, porque a minha prática ainda como terapeuta de família e casal ainda não é tão extensa, né? Eu estou estudando, eu acabo atendendo muitas pessoas, mas a prática como terapeuta de casal e família ainda tem muito chão, muito arroz e feijão para comer. Mas eu fico imaginando, pegando um pouco emprestado da terapia individual, que o ideal seja eu não dar o desfecho, mas eu ajudar a enxergar. É como se eu ajudasse a pegar toda essa coisa da comunicação verbal, não verbal, do que está nas entrelinhas. Então, não é só o que eles trazem em termos de frases, mas o que eu consigo perceber e meio que colocar na mesa e dizer, olha, isso que a gente está vendo, o que a gente faz com isso? Você ajuda eles a tomarem a melhor decisão. Isso, e a tomar mais consciência, né? Porque acho que a decisão, ela é consequência de perceber melhor as coisas, de tomar mais consciência de determinados aspectos. E aí a parte, né, não é qualquer coisa assim, né? Quando você resolver um problema, né? Você primeiro tem que estar claro qual é o problema e onde você quer chegar, né? Qual que é a resolução do problema para você? Então, às vezes, esse é o caminho, esse caminho que precisa ser percorrido, né? Acho que essa função mesmo de uma tradução mais ampla do que vem, às vezes, numa frase. Às vezes tem pessoas que podem chegar, por exemplo, super descontentes, super desanimadas, só brigam, por exemplo, e, de repente, vira um caldo, né? Um casal que consegue
melhorar muito e se apaixonar de novo, eu imagino que o desfecho ele seja sempre uma surpresa, mas o caminho tem que estar sendo bem conduzido, né? Esse treino de vamos enxergar, vamos pegar o que a gente precisa trazer aqui e analisar juntos. Acho que esse é um trabalho que eu acho que é precioso, mas ele é difícil. Mas esse é o trabalho também, porque não adianta também eu chegar com um monte de coisa pronta que eu posso estar enxergando, né? E oferecer assim, mas se eles não estão conseguindo enxergar, vivenciar aquilo ainda, não vai fazer sentido. Então, acho que a arte do trabalho, e esse é o mais difícil, acho que, de aprender, acho que o tempo ajuda, além de toda a formação técnica, que é eu também não me precipitar, que às vezes eu posso estar enxergando um monte de coisa e eu preciso esperar. É que nem eu querer ensinar uma criança a ler com 3 anos, porque eu sei todas as letras. Quer dizer, para mim pode estar óbvio alguma coisa, mas tem toda uma questão que precisa ser, é um caminho que precisa ser percorrido ali, né? E aí, percorrendo esse caminho, imagino que o desfecho, ele vai se delineando, né? Entendi, Isabela. Olha, o nosso bate-papo aqui já está chegando aqui nos 1 hora e 15 minutos, o tempo voou, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta e depois quero que você também verifique se ficou algum ponto importante, né, que nós esquecemos de abordar. Mas a minha pergunta é em relação assim, o que há de mais atual hoje aí, que acabou se intensificando com a pandemia aí, né, que é o uso excessivo das redes sociais, né, como eu comentei com você já várias vezes, até nos bastidores e também na Rádio Cultura, nos programas, né, as pessoas hoje parece que são ilhas, né, que vivem debaixo do mesmo teto, mas com um distanciamento enorme entre elas, né? A pessoa conversa mais com um amigo que está na Austrália do que com o irmão ou enfim, com alguém que mora junto. Então, sobre redes sociais, ciúmes e desconfiança. Fala um pouquinho o tamanho da influência hoje em dia das redes sociais aí nas relações. E aí, bom, o que você tem a dizer sobre isso? Mas aí os ciúmes e a desconfiança, você fala mediante a questão das redes sociais? Isso, Isso, que eu acho que a rede social, ela potencializou, né, os ciúmes e a desconfiança, mas o uso excessivo dela também, o buraco é mais embaixo, né? Tem outras razões por trás, né? É porque alguma coisa ali não está legal, né? Se ela busca, né, conversar mais nas redes sociais com alguém do que conversar com o companheiro ou a companheira, é porque algo já está errado lá atrás, né? É um assunto amplo, né? Mas o que eu tenho na minha cabeça faz tempo, um questionamento que é meio o segredo de Tostines, né? Sem querer fazer merchan, mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque, de fato, claro, tem a questão de hoje você ter acesso a informações e de repente esse excesso de informações você fica meio perdido. Eu mesma vivo fazendo isso, abro o celular para ver que horas são, quando eu leio um monte de coisa e não vi que horas são. A gente se perde mesmo, mas antes disso, quer dizer, se está existindo de fato dentro das famílias, que eu também não sei dizer se a gente pode generalizar, mas se está existindo de fato dentro de muitas famílias, uma falta de conversa, de contato, de relacionamento, que as pessoas estão enfurnadas ali nas redes sociais, na internet ou na TV. Então, o que eu questionaria é isso, quer dizer, é a TV e a internet que provocou isso? Ou já existia um distanciamento? Se isso está acontecendo em muitas casas, por que está tendo esse distanciamento? Aí eu acho que é coisa para se estudar muito, porque eu acho que são perguntas que estão no ar e seria até
como perigoso da minha parte dar uma resposta, assim, ó, é isso. Mas eu tenho várias reflexões a respeito disso. Inclusive, é um tema que merece uma live inteira, né? De tão complexo. Mas, assim, algumas reflexões. Talvez a questão da dificuldade de lidar com as diferenças, de falar sobre assuntos mais espinhosos, né? Às vezes vai fazendo a gente... Pode ser um mecanismo de eu me refugiar. Às vezes a gente escuta... Eu escuto muito isso de adolescente que eu atendo. Eles falam assim... eu chamo eles primeiro, depois chamo os pais. Meus pais falam que eles querem que eu converse, que eu interaja, que eu participe. E eu quero, mas quando eu falo qualquer coisa, eu dou minha opinião, eles não me escutam, eles não deixam. Então, é muito comum. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, porque às vezes a gente fala, eu quero conversar, eu quero que o outro converse comigo, mas será que eu dou espaço mesmo para o outro conversar? E para o outro ser quem é? E para o outro falar de fato o que pensa? Isso é difícil. Parece fácil, mas não é. Quando a gente pode se ver ferido, se o outro pensar, imagina um filho que ele vai para um caminho, uma escolha profissional, ideias políticas totalmente diferentes da sua, e ainda na adolescência que tem uma fase que ele quer mesmo agredir o pai e a mãe, porque faz parte do desenvolvimento. Será que isso já não vinha com distanciamento? E aí a rede social é a justificativa que eu tenho, né? Como o filho doente lá, que a gente falou no começo. É a justificativa que eu tenho para dizer, mas ele só fica ali. Mas só fica ali porque de alguma maneira aquilo foi sendo permitido, né? Aquilo foi sendo construído. Já aconteceu de eu atender adolescente que está há anos recluso no quarto, deprimido mesmo, recluso no quarto, há anos. Mas por que não procuraram antes? Achava que era assim mesmo. Então, quer dizer, não é uma coisa que veio ontem. Então, são coisas para a gente questionar muito. Então, eu acho que eu, na minha posição de estudiosa em psicoterapia, né, profissional nessa área, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com pensamento linear. E pensamento linear é isso. As redes sociais estão fazendo a gente ficar assim. Tá. É pensamento circular. É relação. Se eu fico alienado nas redes sociais e cada um na minha casa tem uma TV e um computador e a gente fica alienado, a culpa não é das redes sociais. Pode estar colaborando, mas não é a culpa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com explicações lineares e simplistas para essas questões que são muito complexas, né? Sim, interessante. Tanto que tem um documentário na Netflix que é o Dilema das Redes, Sim. que coloca as redes sociais como a causa de todos os males do ser humano, né? E aí tem gente que assiste e interpreta de uma tal forma que no dia seguinte deleta todas as suas redes sociais, achando que, nossa, eu fui vítima realmente do Mark Zuckerberg, né? Eu preciso passiva, né? Não é bem por aí, né? É como você falou. Olha que belezura a rede social aqui está fazendo com a gente. Então, é o lado positivo, é o saber usar de forma inteligente, equilibrada. Isso esse momento nosso aqui é um exemplo disso, né, Isabela? Então, se o filho ou a filha fica lá horas e horas, não é a rede social que pegou ela para a garganta e prendeu ela ali. Ó, fica aí. É o pai e a mãe que não estabeleceu limites anteriormente, né? Sim. Então, e aí, a gente também tem que tomar cuidado nessa posição com a culpabilização, e que, claro, daí também muito pai e mãe não vai pedir ajuda se a gente traz tudo isso na forma de uma culpabilização. Acho que sempre a questão da responsabilização, no sentido de que tomar responsabilidade pelas coisas é tomar consciência, é ficar, ter um olhar que percebe a relação de uma forma mais circular. E culpabilização, que é muitos pais também chegam muito culpados, né? E às vezes, assim, eles têm responsabilidade, mas eles também precisam de ajuda, porque eles também não estavam sabendo como fazer diferente, né? Sim. Olha, é um assunto, eu coloquei mais aqui como a minha intenção ao colocar esse tópico e essa questão,
for provocar mais perguntas, quem sabe para uma próxima live, Isso. do que trazer respostas. Tá? Realmente é muito complexo e é por aí. Nada de, né, de conclusões simplistas e raciocínios lineares, né? É assim que acabou. Isabela, algum ponto aí que a gente esqueceu de abordar? O que você acha? Acho que tem coisas que a gente poderia falar, mas eu penso que a gente aproveitou o tempo, né? Porque as pessoas também podem estar cansadas e fica como um aperitivo para a gente poder falar mais, porque esse assunto ele se desdobra infinitamente, né? Se a gente. Então, vamos repetir a parceria da Rádio Cultura e daqui a um tempo você volta para dar continuidade a esse assunto. Isso. As pessoas podem me mandar, através das redes sociais, questões que a gente pode incluir aí no próximo roteiro, tá bom? Sim. Ó, já pediram o seu contato aqui. Eu quero que você passe algum contato para eu colocar na tela aqui, ou telefone, alguma coisa, por favor. Tá, eu te falo? Posso te falar? Fala e eu anoto aqui e vai aparecer na tela. Tá certo. Então, assim, o meu site eu não vou passar por enquanto, porque ele está fora do ar. Meu irmão vai ajudar, mas o meu site é o www.draisabela.com, mas por enquanto não está dando para abrir, não sei exatamente por quê. Eu vou passar o contato do consultório, onde eu atendo em Serra Negra, o telefone é 019 3892 6090. Peraí, então. Peraí, 3892 6090. 6090, Serra Negra, né? Também. E tem as entrevistas todas, né? Que estão no YouTube, no canal do Acesso Especial e também pelo meu nome e sobrenome, Isabela Dietrich Kate. Dá para acessar as entrevistas também, né? Para quem tiver curiosidade de ver outros temas. Sim, as pessoas podem entrar na página do Acesso Especial, ou entrar na minha página pessoal, ou ir lá no YouTube e procurar o meu canal, porque as entrevistas também estão lá. Então, falta de canal para comunicação não tem. Então está aqui, ó. Isso. Está aqui. Eu vou deixar aqui até o final, então, 3892-6090. Isabela, realmente faltou ainda coisa para a gente falar, tá? Eu quero agradecer novamente de coração a sua contribuição, esse encontro. Eu também estava com saudade. Um beijo aí para a sua família, para você, para o Rodrigo, para as crianças, tá? Deixa eu colocar aqui os comentários novamente. Aí, o marido dizendo que foi ótimo, então eu estou mais tranquilo. É suspeito. É suspeito, mas... Ai, deixa eu não falar que foi ótimo. Um comentário da Daiane, devemos... A Daiane é prima, é a esposa do meu primo, Leonardo. Legal. Devemos procurar o equilíbrio, os contrastes nos fazem ver as diferenças, devemos respeitar e saber entender o tempo. É uma querida. Entendimento de cada um também. Verdade, Daiane. Bom, então tem aqui os elogios, tá? Muito bom. Reflexões instigantes. Olha aí. Vou ficar vermelha. Querida, muito obrigado, tá? E tenha um ótimo final de semana. E tamo junto. Eu que agradeço, desculpa tomar o tempo, mas assim, Sérgio, você é um querido, né? Sempre uma parceria que para mim, nossa, é um presente. Demais. Muito obrigada mesmo. Espero que o próximo a gente já marque. O Rodrigo já está sugerindo temas. A gente pode... Tô vendo aqui, ó. O carinho é recíproco, viu, Isabela? Podemos falar sobre temas específicos, como o luto da família. Vamos falar, Rodrigo. E sabe o que eu queria qualquer dia? Colocar vocês dois juntos aqui para a gente bater papo.
É claro que isso daí exige uma logística, porque daí, assim, quem vai ficar com as crianças, né? Ai, falhou. Quem vai ficar com as crianças, né, se colocar os dois? Não, isso a gente resolve. Quero ver convencer, viu? Que às vezes ele é Ah, tímido é? com as coisas. É. Ah, eu não sabia, mas daí deixa eu Eu, perguntar. eu, eu acho que pode ser super interessante, porque ele tem coisas super interessantes para falar. Ele estuda outras áreas, às vezes, diferentes da minha, então ele tem um monte de coisa para contribuir. A minha prima, Nete Camargo, ela é a esposa do Líbero, uma cantora, ó, sigam também o Facebook dela e do Líbero. Eles são artistas incríveis. Inclusive, está tendo uma votação, não sei se já foi, que eu votei, porque já tive aula de canto com a Nete. Ai, minha mãe, ó. Que legal. Eu vou entrar nas redes sociais dele. A minha mãe também não vale, porque ela vai elogiar, mas eu acho que é verdade, acho que ela está assim. Obrigado, Glória. Beijão para você também. Então, dessa forma, nós encerramos o manifesto de hoje e logo, logo a Isabela estará de volta. Um grande beijo. Valeu, gente. Já falei demais. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.